capítulo 12 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, para nós darmos aqui seguimento, irmos adiante, olhando a palavra do Senhor, texto por texto, versículo por versículo, refletindo sobre tudo que está no texto, na medida que o Espírito de Deus for nos conduzindo. Hoje nós vamos falar do versículo 43 ao 45. Mateus 12, 43 ao 45, que diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Tua palavra, Pai, a maneira como o Senhor decidiu edificar a sua igreja e atrair os homens para si, que esta manhã nós tenhamos da tua parte graça, misericórdia, seu favor seja sobre todos nós aqui, e o Senhor faça com que sua palavra penetre ao mais profundo do nosso coração. Senhor, use a minha vida a fim de que eu possa comunicar exatamente o que o Senhor deseja falar à tua santa igreja esta manhã. E assim nós seremos conformados à imagem do teu santo Filho, assim nós cresceremos, Senhor, amadureceremos e nos tornaremos, ó Deus, cristãos melhores, aperfeiçoados, santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo nós choramos. Amém. Texto extremamente conhecido, né, irmãos? Geralmente, e isso na minha juventude, né, começando a caminhar, falávamos muito desse texto para nos referirmos às pessoas desviadas, né? Quando a pessoa se desvia e ela sai dos caminhos do Senhor, depois de ter sido, como diz o texto, né, varrida e arrumada, entram ali o espírito que estava, mais 7 espíritos lá, piores do que ele. E aí a gente costumava ficar observando a vida das pessoas, né? Ah lá, tá assim porque se desviou. Tá pior do que estava porque entraram mais 7 espíritos piores. E é por isso que essa pessoa tá nessa vida, tá nessa situação tão deplorável. Mas esse povo aqui da nossa igreja, o povo da nossa igreja, né? O povo da nossa igreja sabe que texto sem contexto é pretexto, heresia, irmão. E o texto não está falando disso. O texto não está falando de um salvo que se desviou, se afastou, e aí, por ter se afastado do Evangelho de Deus, de Cristo, de tudo isso, o diabo entrou lá e fez uma arruaça. O texto não está falando disso. A gente precisa olhar o contexto para entendermos o que o texto está dizendo. E se você está acompanhando a exposição, desde o capítulo 11, né? O capítulo 12, muito rico, muito legal, mas a gente sabe que ele é um complemento do capítulo 11, onde Jesus começou, ou Mateus começou a falar sobre as muitas distintas reações das pessoas em relação ao ministério de Jesus. Você percebeu que quando o texto começa a falar dos fariseus, o texto fala da rejeição deliberada daqueles que diziam conhecer a Deus, mas não reconheceram o Cristo. É isso que precisa estar na mente do leitor quando ele chega aqui. Então, para que você entenda o que ele quer falar com esse negócio de espírito que sai da pessoa, anda por lugares áridos, depois pensa, meu Deus, vou voltar lá. Não, o diabo não fala em meu Deus, né? Mas ele diz, vou voltar lá para a casa que era minha, e entra lá, ainda leva uma turma com ele pior. Tudo isso aqui
está intimamente ligado com a ideia de rejeição deliberada da pessoa de Cristo e da obra que o Espírito de Deus promove, a obra da salvação. Então, quando a gente entende dessa forma, o texto que está diante de nós começa a ganhar sentido. Amém? E se você também veio aqui na semana passada, ou teve aí o cuidadozinho de ler, né, as passagens que nós expomos na semana passada, chega a ser engraçado, porque parece que Jesus dá uma parada abrupta. Antes ele estava falando sobre o poder, né, ou na verdade a responsabilidade que nós temos de falar coisas que não glorificam a Deus. No caso dos fariseus aqui, chamaram Jesus de Beelzebu. Vai pegando essas coisas, tá? Tudo isso está linkado ao texto. Chamaram Jesus de endemoniado, de príncipe dos demônios, de Beelzebu. E aí Jesus começa a falar do problema de falarmos coisas inadequadas, de negarmos com as palavras que nós somos convertidos e crentes, e de repente ele solta essa parábola sobre, né, o rolê dos demônios aqui, depois que sai da vida de alguém. Então é isso que tem que estar no centro da nossa reflexão hoje. Aquilo que já vem acontecendo desde o momento em que Mateus suscita a rejeição deliberada daqueles que, de acordo com o próprio Cristo, né, ocuparam a cadeira de Moisés, eram os administradores e gestores da religião, mas não reconheceram o próprio Deus encarnado diante deles. Amém? Para comunicar a ideia das consequências naturais, dos frutos naturais da rejeição deliberada, Jesus conta essa parábola. Isso é uma parábolazinha, tá? Aí Jesus começa dizendo o seguinte: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando ele a encontra. Olha que coisa legal: vazia, varrida e arrumada. Aqui está o ponto para a gente começar a desdobrar o texto, tá? Jesus está diante de pessoas que conhecem a lei, conhecem os profetas, que pregam e ensinam a palavra sábado após sábado na sinagoga, que conseguem descrever o Antigo Testamento, ou pelo menos a lei, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, de cor e salteado, aqueles que de olhos vendados recitam os 10 mandamentos. Jesus está diante dessas pessoas, e agora ele começou a falar de casa vazia, varrida e arrumada. Wesley, quais são as casas que são vazias, varridas e arrumadas? São essas pessoas que tentam ajeitar a própria vida por vários meios, inclusive a religião, que elas fazem uma força para tentar resolver o seu problema, que não é prático propriamente dito, né, mas é essencial antes de tudo, a partir de coisas que não podem resolver esses problemas. Um dia eu estava conversando com meu pai, batendo um papo com meu pai, trocando uma ideia com ele, eu comecei a falar sobre as muitas prisões na vida do homem, né? As muitas prisões. Que todo homem é prisioneiro de alguma coisa. Todo homem é escravo de alguma coisa. E para exemplificar, falei, por exemplo, né, o senhor tem o vício de fumar cigarro. Meu pai falou: se eu quiser eu paro. Eu falei: é possível. É possível. Contudo, você está parando única e exclusivamente com o ato de fumar e não resolvendo aquilo que te leva a ser viciado no fumo. Então nunca foi sobre o que nós fazemos em primeiro lugar, mas sobre o que nos leva a fazer. Nunca foi sobre o gestual, sobre as minhas ações, sobre o meu comportamento em primeiro lugar. Antes é sobre o meu coração. É sobre o homem interior, é sobre o que está aqui dentro. Contudo, se você fizer uma forcinha, arrumar uma religião que diz que você tem que dar comida aos pobres, que diz que você tem que fazer boas ações, que diz que você não pode trair sua esposa, você começa a arrumar a casa. Está entendendo? A casa começa a ser varrida.
Você começa a preparar o terreno ali para uma legítima habitação, mas olha o que o texto diz: a casa não está só varrida, a casa não está só arrumada, mas ela continua vazia. Então, Jesus começa a falar nesses termos aqui para os fariseus entenderem onde está o problema de fato. Onde está o problema de fato? Então, para a gente amarrar ponto por ponto, eu queria que você ficasse em primeiro lugar com isso aqui. Jesus está diante de um povo que acha que pode resolver os seus próprios problemas, que acha que sabe o caminho da salvação de si próprio, que acha que sabe como redimir a própria vida. E a maior prova disso é que quando o verdadeiro Redentor se apresentou diante deles, eles o negaram. Por que algumas pessoas, irmãos, rejeitam a salvação em Cristo Jesus? Porque elas acham que existe outro caminho, ou que elas podem fazer isso por conta própria. Que por algum motivo existe um caminho que elas vão encontrar ao longo da vida que vai ajeitar as coisas, mas não existem muitos caminhos. Jesus é o caminho. Enquanto essas pessoas vão tentando na força do braço, na força da religião, na força de um código de conduta, na força de um código moral, ajeitar suas próprias vidas, eles até ficam um tempo sem trair suas esposas, a casa está varrida. Eles até ficam um tempo sem se entregar aos vícios, a casa está varrida. Eles até ficam um tempo sem mentir, sem enganar, param de passar atestado no trabalho. Por um tempo, a casa está varrida, está arrumada, está adornada. Mas ela não está habitada por alguém que vai fazer a manutenção. Está entendendo? A analogia de Jesus com relação à necessidade de salvação de todo ser humano. Só que tem algo mais no texto. Ele diz que quando o espírito sai de uma pessoa, o espírito sair de uma pessoa aqui, fala dessa ação muito natural do indivíduo que por conta própria parece que desfez o seu vínculo com o diabo, né? É como se eu estivesse dizendo para você, por um momento o negócio ou o contrato entre o indivíduo, a pessoa, e o inimigo da nossa alma tivesse sido suspenso. Tá? Vou suspender o contrato com o diabo aqui e vou dar uma moral para minha mulher. Suspender aqui o contrato com o diabo e vou começar a honrar meu esposo. Começar a viver. Então, quando ele diz de espírito saindo, indo embora, né? É disso que ele está falando. É aquele momento em que a pessoa para a vida dela inteira para dar conta de sua própria vida e parece, só parece, que ela está livre das forças do mal. Só parece. Torno para a história do meu pai, né? Só parece que ele é livre do vício, porque por um tempo ele parou de fumar. Mas a gente sabe que não. Então, esse espírito sai, dá um rolê por aí, dá uma volta por aí, e o texto, né, Jesus está usando bem a cultura judaica aqui, quando ele diz anda por lugares áridos, é porque dentro da cultura judaica o pessoal entendia que o deserto era lugar de demônios, já que no deserto não tem nada. É o lugar amaldiçoado, né? Não cai chuva, raramente cai chuva, nada que você planta dá, nada disso. Então o pessoal olhava para o deserto e entendia que aquele lugar é a habitação dos demônios, e Jesus está falando na língua do povo judeu, né? O demônio sai da pessoa, vai lá, dá um rolê, dá uma volta, depois ele lembra, eu tenho um lugar para atuar, eu tenho um lugar para morar, saí, dei uma volta, estou de férias, mas vou voltar. E aí quando ele chega lá diante dessa pessoa que parou de trair a esposa, que parou de trair o marido, que parou de contar mentira, que parou de chegar tarde no trabalho, que parou de ficar por aí fazendo um monte de bobagem, quando ele chega lá, a casa continua vazia, mas melhor ainda, também está varrida e adornada. A casa está toda direitinha, ele diz, opa, e ainda tem espaço para trazer mais uma galera. Chama mais um povo, né? E aqui eu também preciso te explicar que essa ideia de 7 demônios piores, né, também é tudo linguagem judaica, tá, irmão? O número 7 na Bíblia fala daquilo que é completo, né? Fala de completude, alguns chamam de perfeição. Mas o que ele está querendo dizer
é que quando uma pessoa tenta se libertar por conta própria, seja qual via for, a religião, no caso dos fariseus aqui, essa pessoa vai ficar procrastinando, jogando para frente o momento em que a vida dela vai se afundar de vez. Porque se a sua confiança está na religião, quando a religião falhar com você, você não tem mais para onde ir. Quando você coloca suas esperanças num código de conduta moral, o dia que você erra, você acha que não tem mais esperança. É por isso que nada pode salvar o homem a não ser Cristo, porque as coisas desse mundo, elas não são suficientes para sanar todos os nossos problemas. Para dar para a gente sentido para viver, uma explicação correta do porquê que esse Deus bondoso, misericordioso, poderoso me criou para a sua glória e eu faço tudo isso que faço para desonrá-lo e desobedecê-lo. Então assim, sabe, hoje você pode parar com um vício, mas se você fizer uma análise da sua vida como um todo, você vai ver que você ainda peca em outras coisas. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Tiago disse que quem tropeça em uma vírgula da lei, tropeçou na lei inteira. Então não adianta parar de fumar se você ainda é um mentiroso. Você pode ser a pessoa mais refinada moralmente falando. Você faz isso pela fé e para a glória de Deus. Você dá comida aos moradores de rua para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquilo que não é feito por fé e o que não é feito para a glória de Deus é pecado. Então, ainda que seja virtuoso, a grande questão é qual é a fonte disso que você tem feito. E nós sabemos muito bem que se o Cristo habitando dentro de nós, daqui a pouco eu vou chegar lá, se o Cristo habitando dentro de nós pelo seu Espírito não produzir o seu próprio fruto, nós não vamos dar o fruto correto. Então, o que Jesus está explicando para eles é o seguinte: cara, vocês estão tentando a todo custo resolver a vida de vocês por conta própria, através da religião, negaram a única salvação que está diante de vocês. A única salvação está aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês me negaram. Então a vida de vocês está varrida, está arrumada, mas vocês ainda estão vazios. Vocês podem tentar acertar as coisas através da religião, mas o problema de fato, que é o distanciamento criatura-criador, é a distância do homem para com Deus, é o homem estar alienado, está longe de Deus, não foi resolvido. Eu não habito ainda em vocês, essa é a grande questão. Então assim, para a gente começar a fazer algumas aplicações aqui de maneira mais clara, né? Nós estamos falando daquele pecado que não tem perdão. Nós já não falamos dele? Aqui mesmo no capítulo 12? Falamos ou não? Aqui no capítulo 12, versículo 31 em diante, né? Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Nós estamos diante de pessoas que estão diante do Cristo, vendo a ação do Espírito Santo, negando Cristo, negando o Espírito, mas tentando resolver a vida através da religião. O que Jesus está dizendo é: vocês até estão varrendo a casa, vocês até estão tentando dar um jeitinho, mas vocês negaram uma única coisa que é verdade para a salvação de cada um de vocês. Por isso, a tendência do homem é piorar cada vez mais. É isso que ele quer dizer, 7 demônios voltando para a vida de uma pessoa. Em outras palavras, todas as vezes que você tentar dar jeito na sua própria vida, por um caminho, por uma questão, usar alguma coisa para resolver os seus próprios problemas, o dia que você bater de frente com a realidade e ver que os problemas não estão resolvidos, você vai entrar em crise. Você vai entrar em crise. Não, o dia que eu trocar de casamento eu resolvo. Troca. O dia que eu arrumar emprego X, eu resolvo. Arruma. O dia que eu ficar rico, tudo ídolo que as pessoas usam como meio de redenção.
vida profissional, vida matrimonial, vida financeira. Não, o dia que eu ficar saudável, minha vida resolve, né? Eu sempre gosto de falar contra a ideia errônea de saúde sobre a morte de Lázaro, né? Lázaro morreu. Ressuscitou, não ressuscitou? Ressuscitou, mas morreu de novo. Deve ter pego gripe, deve ter ficado resfriado. Se deu topada depois de ressuscitado, machucou o tampão do dedo, porque essa vida é assim, corruptível. A única coisa, irmão, que é para a eternidade é o selo do Espírito dentro de cada um de nós. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vai atrás das coisas que você acha que pode resolver a sua vida. Quando você chega lá e você vê que essas coisas não trazem sentido, essas coisas não preenchem a casa, você vai se frustrar. Quando você entender que o vazio que está dentro do homem é do tamanho de Deus, aí sim as coisas mudam. Mas os fariseus entendiam que a religião, o profeta, o Moisés, a Torá, essas coisas resolviam quando eles apontavam para o próprio Cristo que estava sendo negado diante deles. Então o grande problema do homem está aqui. O grande problema do ser humano está aqui diante de nós. Que ele precisa ser uma casa varrida sim, arrumada sim, mas preenchida. E os fariseus negaram a única coisa que podia preencher o homem. Logo nós estamos diante do pecado que não tem perdão. Nós estamos diante do pecado que não pode ser revertido, já que a única coisa que pode salvar o homem está sendo negada aqui agora. O povo que é casa varrida, arrumada, mas vazia. E eu quero olhar alguns textos com você para falar sobre isso. Para falar sobre a ideia, que é a estratégia do diabo, né? Em algumas epígrafes aparece assim. Irmão, vou voltar a falar sobre esse contrato que a gente supostamente rompe com o diabo, né? Irmão, o pessoal acha que o diabo é besta. Se tem alguém extremamente inteligente no campo de batalha, é o inimigo da nossa alma. Quando você bate no peito orgulhosamente dizendo, vou resolver minha vida, ele deixa você pensando que está resolvendo mesmo. E aí no momento oportuno ele volta com mais 7. E arrebenta com tudo de vez. Te pega desprevenido, pensando que está passando batido, pensando que está bem, e acaba com a sua vida. Então, a estratégia do diabo é que nós tentemos o tempo todo resolver nossa própria vida, com os nossos próprios esforços, a ponto de nós dizermos, não preciso desse Cristo. Não preciso desse Redentor. A ponto de fazer igual os fariseus fizeram. Nós não te reconhecemos como o Messias da Escritura. E quando alguém cai no pecado de apostasia, irmão, o pecado de apostasia, eu vou explicar ele lendo um texto com vocês, né? O pecado de apostasia não é passar aqui um tempão, daqui a pouco ir para a pista beber, não é isso. O pecado de apostasia não é passar aqui dentro um tempão, daqui a pouco, sabe, largar a família, a esposa, o esposo, meter o pé para curtir a vida, não é isso. A Bíblia diz o que é o pecado da apostasia. E eu quero ler em primeiro lugar o texto que alguns dizem que é o calcanhar de Aquiles dos calvinistas, né? Mas não é não, pelo menos não para mim. É Hebreus 6, 4 ao 6, para a gente dar uma olhada, Marcos. Olha lá, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, aqui ó, iluminados, provar dom celestial, na cabeça de alguns ele está falando de salvação. Eu vou mostrar na minha perspectiva do porquê que não, tá? Se tornaram participantes do Espírito de Deus, aí alguém pode dizer assim, já vou explicar do Espírito de Deus de cara logo, né? Ai, Wesley, o texto está falando que a pessoa participou do Espírito de Deus, como que essa pessoa não é salva? Irmão, aquelas pessoas que vão ficar diante de Deus dizendo, pregamos em seu nome, fizemos em seu nome, tu acha que fizeram no poder de quem? Fala para mim. Vamos voltar só um pouquinho aqui, que eu quero ler com vocês o capítulo 10, que é aquele discurso do envio, né? Capítulo 10 de Mateus, ó. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Essa autoridade aqui, em outra versão, aparece poder. Poder de quem, irmão? Autoridade de quem, irmão? Do Espírito de Deus, tá? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão,
Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote. Irmão, quem está lá no meio recebendo o poder do Espírito? Quem? Então você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Existem vários indícios bíblicos que mostram para a gente de maneira bem clara que o que mais vai ter gente no nosso meio, que vai sentir o poder do Espírito, que vai rodar no Espírito, que vai curar pelo Espírito, e eu sempre digo isso, irmão, Deus não está procurando ferramentas, Deus está procurando filho. Não adianta você ser um martelo na mão de Deus e não sentar na mesa dele. Deus usa até o diabo para louvor de sua glória, quanto mais um ser humano. A gente precisa entender, irmão, que ser usado e ser aprovado são coisas totalmente distintas. Então, quando esse texto aqui está falando sobre a experiência com aquilo que é próprio da parte de Deus, para mim não está falando de salvação. E eu vou ler o texto para entender melhor. Pode ir, Marcos. Provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Uma das coisas que a gente ensina quando a gente fala sobre a vida eterna lá na nossa classe de novos membros, né, é que a vida eterna, ela é para o futuro, mas também é para agora. A gente já começou a experimentar um monte de coisa do porvir. Você já é habitado pelo Espírito de Deus, você já é usado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus já traz para o seu coração a paz que excede todo entendimento. As obras que são feitas por muitas pessoas são pelo Espírito de Deus, então tudo isso já é coisa do porvir, não é? Quando alguém é curado milagrosamente porque alguém impôs as mãos, essa cura está apontando para a eternidade, porque lá não vai ter doença. Então, são pessoas que ouvem a palavra, que experimentaram, viram de perto, experimentaram coisas do mundo vindouro. Até o 6. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-las para arrependimento, visto que, de novo, olha isso aqui, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. A gente não está falando de alguém, irmão, que passou por tudo isso que eu acabei de dizer e, como eu disse, meteu o pé para beber. Eu estou falando de alguém que expõe o Filho de Deus à zombaria. O que os fariseus estavam fazendo com Jesus no contexto de Mateus? Ridicularizando o Messias enviado. Expondo Cristo diante daquelas pessoas, usando sua autoridade religiosa, como se Cristo não fosse o que ele estava dizendo que era. E aí a gente vai ver um pouco mais num outro texto, né, essa ideia aqui. Mas eu quero continuar lendo Hebreus aqui com vocês. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Olha lá, ó. Porque a terra que absorve a chuva, frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Do que ele está falando? Ele está falando desse povo, que está perto das coisas de Deus, que vê as coisas de Deus, que prova as coisas de Deus, e ao invés de ter uma resposta adequada, que a gente já viu, que é arrependimento, elas produzem o que os fariseus estavam produzindo. O que os fariseus estavam produzindo, segundo esse texto aqui? Ervas daninhas e espinhos. Então, é o que eu sempre digo. Eu não quero que você venha para cá porque eu sou bonito, porque eu não sou bonito. Eu não quero que você venha para cá porque a igreja é maneira, não quero nada disso. A gente precisa entender de uma vez por todas que se você não se arrepender dos seus pecados e dar o fruto que o texto bíblico espera, não adianta de nada. Os fariseus não entenderam que o que Cristo queria deles não era a recitação da Torá inteira. O que Cristo queria deles era que eles se arrependessem dos pecados dele. E como ele falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, se tornar nova criatura. Então, essas pessoas das quais eu estou falando são pessoas que tiveram perto, experimentaram, provaram, mas não se converteram. E o fruto diz o que a árvore é. Lembra disso? Vamos seguir mais um pouquinho. Quanto a vocês. Aqui a gente entende, irmão, existem vários entendimentos sobre esse texto, né? Mas eu gosto daquele entendimento em que parece que o autor está falando para duas classes de pessoas, mas dentro de uma mesma fala. Quem for o quê, vai ficar com a porção que lhe cabe. É como se eu tivesse aqui, né? Chamasse todo mundo de feio. Vocês são tudo feio, irmão. Quem é feio, é feio. É ou não? Quem é feio, é feio. Mas se tiver gente bonita aí no meio? Tem uma pessoa bonita aí no meio. Duas, né? O que eu estou querendo dizer é que é uma fala genérica e cada um pega o que lhe pertence.
Essa fala do escritor aos Hebreus aqui, para mim, é genérica, e aqueles que vão se afastando, indo para longe e expondo Cristo à zombaria, esse é um povo, mas tem outro povo. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com Aqui ele fala de salvação. Aqui ele fala de um povo que é distinto, que é diferente, que não passou aquela experiência anterior. Mais um pouquinho, Marcos, por favor. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão. Você já viu eu ensinando que o que prova a verdadeira conversão de alguém é os frutos que ela dá e a perseverança nesses frutos? Que eu não posso dizer que eu sou crente hoje, me comportar de um jeito hoje e amanhã eu abandonar esse estilo de vida e ainda assim me denominar cristão? Não tem como. Ou você é árvore boa, ou você é árvore má. Ou você se converteu, ou você não se converteu. Wesley, mas a pessoa que passou um tempo fazendo coisa boa, casa varrida e arrumada, mas não habitada. Simples assim. Qualquer um pode chegar aqui, pegar os nossos ensinamentos e começar a se comportar bem aí, né? Tal. Mas o que manda de verdade, o que diz de verdade se uma pessoa se converteu ou não, é isso aqui, ó. Pois vocês serviram e ainda estão. Ainda estão. Isso fala de continuidade. Isso fala de perseverança. Isso fala de continuar na fé. Por quê? Porque não sou mais árvore má, sou árvore boa. Eu tenho que dar fruto de acordo com a minha natureza. Aí ele continua. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza. Como é que a gente chega à plena certeza da esperança? Quando as pessoas continuam até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então quem é o crente? O crente é o que persevera. O crente é o que continua. O crente é o que vai até o fim e confirma uma plena certeza da esperança. Amém? Então, esse texto está falando justamente dessas duas classes de pessoas. Um povo que chegou muito perto, mas seus frutos mostram que eles não se converteram, não foram alcançados pela graça salvadora, seu coração não foi habitado pelo Espírito de Deus. Vamos a um outro texto aqui para falar um pouco mais de apostasia. 1 de João 2, 19 ao 22. Acho que é 19 ao 22, é. Olha lá, ó. Qual é o contexto de 1 João? O contexto de 1 João eram falsos mestres que estavam no meio da igreja ensinando coisas ruins, né? E João tenta combater eles ali, né? E aí, esse texto está falando da divisão natural que existe de quem é, de quem não é. E aí, como é que isso se dá? Olha lá o que o texto diz. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Perceba o que o texto está dizendo, irmão. O texto não está dizendo, eles eram dos nossos, só se desviaram. O texto não está falando isso. Eu não acredito que um genuíno cristão possa desviar alguém transformado, tendo o coração mudado, se tornando uma outra árvore, participante da essência divina, da semente divina. Não acredito nisso. Esse texto não diz isso. Aquele outro também não diz isso. O que ele está dizendo era o seguinte: o fato deles terem saído do nosso meio, né, mostra que eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Irmão, o que esse texto está querendo dizer? Ele está sendo taxativo. Se ficou, se não ficou, não é. O Wesley pregava tanto, irmão, só pregava. O Wesley cantava que era uma beleza, só cantava. Ah, Wesley, não sei não, Wesley, não sei não. Eu não sei não. Porque quando abria a boca, o céu se abria, se rasgava, era uma unção terrível. Eu torno a dizer, Deus não está atrás de ferramenta, Deus está atrás de uma família. Deus não quer usar você apenas, Deus quer um relacionamento íntimo, profundo e genuíno contigo por meio do Filho dele. Então, ainda que você seja muito usado, a grande questão é, você é dos nossos ou não é dos nossos? E o que vai provar isso ali? Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
Irmão, o que o texto está querendo dizer para nós é que quando uma pessoa passa muito tempo perto da religião e simplesmente sai, a gente não tem que ficar se perguntando o que houve. Está aqui o que houve, está aqui. Então assim a gente fica, ai meu Deus, mas aquela pessoa era uma bênção, ai mas Deus usava tanto, ai mas Deus fazia tanto através dele, beleza. Deus falou através da jumenta de Balaão. Você entende isso que a gente está falando? Então, os fariseus, eles eram, prepotentes, arrogantes, porque eles eram estudiosos da lei, aquela coisa toda, mas e daí? Irmão, Deus não salva teólogo, Deus não salva pastor, Deus não salva missionário, Deus não salva evangelista, Deus não salva pregador, Deus não salva profeta, Deus salva gente arrependida, que reconhece a sua miséria interior e diz, habita dentro de mim porque eu estou vazio e preciso do Senhor. É isso que Deus salva. Vamos continuar aqui mais um pouco. Mas vocês têm a unção que vem do santo. Está vendo que é um contraponto? Lá no Hebreus, ele fez um contraponto. Aqueles que caíram é impossível serem renovados da Nadal. Quanto a vocês, agora de novo, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do santo. E todos têm conhecimento. 21, Marcos. Não me escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. 22. Aqui, ó. Esse é o texto que deixa claro o que é apostasia. É por isso que apostasia é diferente de estar aqui no nosso meio e ir ali no boteco tomar uma e ficar por lá. Abandonar a família, largar a esposa, largar esposo, cair na prostituição, né? A gente não pode considerar isso apostasia. Por quê? Olha o que o texto diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o... Aqui é a chave da apostasia. A maioria das pessoas que se desviam, entre aspas, que a gente não crê nisso, mas as pessoas que passam muito tempo no nosso meio e depois vão para a pista, a maioria, tu vai concordar comigo, a maioria diz assim, pô, eu sei que eu tenho que voltar, mas estou fraco, estou com dificuldade, né? Aí vai se enrolando cada vez mais, acontece o fenômeno do texto, né? O estado de miséria vai aumentando, 7 demônios, é isso que o texto está dizendo, o estado de miséria vai aumentando e fica mais difícil se aproximar. Tentou uma vez, não conseguiu, agora o diabo aproveita essa oportunidade para piorar a vida da pessoa. Aí fica, ai meu Deus, não consigo voltar, mas dificilmente tu vai ver essas pessoas dizerem, não acredito que Jesus é o Cristo. Dificilmente você vai ver essas pessoas dizerem, fui lá, provei do Cristo e ele é uma mentira, ele é um engano. Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é o Salvador. Na verdade, irmão, eu vou falar da minha experiência. Eu nunca vi. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma pessoa que teve no nosso meio meter o pé. Sabe o que eles dizem muito? Lá só tem hipócrita. Que é a verdade, né? Ele também era um, agora é um hipócrita do lado de lá. Né? Ah, pastor é tudo ladrão, né? Aí já é uma mentira. Não é porque eu sou pastor, mas... Ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo, né? A gente precisa separar, né? Separar. Que essa pessoa está falando de pessoa, de gente, está falando de... né? Geralmente é isso que essas pessoas falam. O pastor não me procurou, essas coisas assim. Mas você já viu? Eu nunca vi alguém se afastar do nosso convívio e dizer Jesus não é o Cristo. E era o que os fariseus estavam fazendo. O que os fariseus estavam fazendo é, você não é o Messias, você atua por Beelzebu. Então o que é apostasia? E aquilo que a gente vai ler num outro texto aqui, não vou fazer um mistério, né? Tem um texto aqui que eu acho legal, fazer um mistério. Mas é o pecado que não tem perdão. É negar que o único Salvador é o Salvador. É negar que o único Espírito que converte é o diabo. Na verdade, atribuir as obras do Espírito ao diabo. Então, quem nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho.
Então, irmão, a apostasia, o pecado que não tem perdão, aquela coisa toda, aquilo que Hebreus estava falando, né? Cara, é impossível que essa pessoa seja renovada para arrependimento. É a mesma pessoa que blasfema contra o Espírito, é a mesma pessoa que nega o Cristo, é a mesma pessoa que olha para a única fonte de salvação e diz para a fonte de salvação: não te quero. Não quero você, não acredito em você, você é uma farsa, eu estou bem do jeito que eu estou. Pode ser casa varrida, pode ser casa arrumada, mas nunca vai ser uma casa habitada. Nunca vai ser. Vamos continuar para a gente encerrar essa sessão aqui e também encerrar já a exposição. 1 de João ainda, Marcos, capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha lá, ó. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Irmão, quem comete o pecado para a morte não merece nem oração, é o que o texto está dizendo. Qual é o pecado que leva para a morte, irmão? Apostasia. Negação de que Jesus é o Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que Deus enviou graciosamente para suportar no madeiro a culpa ou a condenação no meu e no seu lugar. Os fariseus estavam cometendo o pecado para a morte. Estavam diante da vida dizendo: não te queremos mais. Qual é o pecado que leva o homem a morrer de sede, irmão? Negar a água. Qual é o pecado que leva o homem a morrer de fome, irmão? Negar comida. Qual é o pecado que leva o homem a morrer de frio? Negar roupa. Qual é o pecado que leva o homem à morte? Negar a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. E quem nega o Cristo, negou a vida. A única fonte de vida. O único que pode conferir ao homem morto, caído. A gente ensina muito isso aqui, a gente sempre fala. O que algumas pessoas chamam de problema, nós chamamos de efeitos da queda. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Nós estamos morrendo aos poucos. Nossas famílias estão morrendo. Nossas vidas estão morrendo. Nós estamos morrendo, a não ser que Jesus nos alcance e dê a vida dele para nós. Nós estamos numa ladeira abaixo de morte. E o pecado para a morte é justamente negar o Filho de Deus. Põe para a gente o 17 ainda, Marcos. Toda injustiça é pecado. Está vendo aqui? Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. Então, se o cara sai daqui e vai para lá beber, mas não nega o filho, esse pecado pode ser perdoado e ele vê a vida. Se o cara sai daqui e vai dar uma volta na pista, vai dar uma volta no mundo, Deus pode alcançar ele com arrependimento e ele vir. Se o cara, cansei da igreja, a verdade, ele nunca foi à igreja. Pelo que a gente leu no texto, mas não quero mais não. Mas o que tu acha de Jesus? Não, Jesus é o Salvador, quem não presta sou eu. Cara, tu está pronto para ser salvo. Está pronto para vir a Cristo. Então toda injustiça é pecado. Em outras palavras, eu não estou querendo validar a vida do cara da porta do botequim, viciado em bebida, nem a vida do prostituto, nem a vida do adúltero, nem a vida do mentiroso. Não estou validando nada disso, porque toda injustiça é pecado. Mas nem todo pecado leva à morte. Tem pecado que pode ser perdoado. Na verdade, todos podem ser. Todo mundo pode ser recuperado por Cristo. Não existe um homem na face da terra que não tenha negado que Jesus é o Cristo, que Cristo não possa atrair com seu chamado irresistível e salvá-lo para louvor de sua glória. E isso ensina para nós que a gente não pode ficar desprezando, irmão, as pessoas que estiveram no nosso meio, mas quando tu vai bater papo com elas, elas dizem: cara, estou doido para voltar, mas não consigo. 7 demônios, um estado pior do que o primeiro. Cara, tá muito ruim, às vezes eu tento me esforçar para ir num culto, para ir numa igreja, mas tá ruim, eu não consigo. Tá pior. É assim que funciona. Enquanto não tiver alguém habitando dessa casa, vai ter alguém que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar e habitar, a saber, o inimigo da nossa alma. É isso.
E aí quando a gente fala, por exemplo, da obra redentora, para a gente encerrar, a gente fala justamente do contrário. Jesus não veio só para acertar a tua vida, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com as igrejas que falam por aí: vem para cá que tua vida vai ser acertada. Irmão, através de uma mensagem coach, qualquer um pode reorganizar a vida. De conselhos práticos, qualquer um pode. Mas não é sobre acertar essas coisas. Não é sobre moralmente apenas a gente parar de fazer o que a gente faz, né? Eu estou falando de um relacionamento profundo com Deus. O problema do homem é que o homem se afastou do Criador. O homem não tem vida em si mesmo. Todos nós estamos perdidos, a não ser que Cristo nos alcance e coloque a sua vida em nós. Logo, quando nós falamos de salvação, nós falamos do próprio Deus, pelo seu Espírito, habitando dentro de nós. Habitando dentro de nós. Aí a casa é varrida, é arrumada, estou falando de santificação, de aperfeiçoamento, e habitada, relacionamento. Relacionamento. Então, e outra coisa aqui, olha para mim, para você aprender isso uma vez por todas. O diabo não pode de jeito nenhum possuir um crente. Crente não fica possesso. Porque o diabo só entra em casa. Então, se você é habitado pelo Espírito e fala para mim que caiu endemoniado, eu vou falar: cara, como assim? Será que esses dois vão ficar brigando aí dentro para ver quem fica com a casa? Não tem isso. Pelo contrário. A Bíblia é enfática, irmão. Põe para a gente, por favor, Marcos, 2 Coríntios 6, 16. Paulo está falando sobre pureza, né, moral e tal. Aí no contexto ele diz assim, ó: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, eles serão meu povo. Olha lá, não só aí mesmo. Porque nós somos santuário, você é morada de Deus, irmão. Quando você se converteu, quando Deus te converteu, quando Deus te chamou, no ato, e daqui também vem a nossa compreensão de batismo com o Espírito Santo. Acredito em revestimento, acredito em nível de poder, acredito que alguns têm mais do que outros, porque buscam mais do que outros, acredito em tudo isso. Mas o texto é muito claro, 1 Coríntios 12, 13, diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todo cristão é habitado pelo Espírito de Deus, todo cristão é cheio do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habita ali. Todo cristão. Então o que o texto está querendo dizer para nós, e aí eu quero ler um outro para isso ficar mais claro, põe para a gente Efésios 1,13, para a gente encerrar. Olha lá, ó. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho, né, da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui está a marca da salvação. Aqui está a marca da salvação. Nenhum cristão genuíno não é habitado, selado, preenchido pelo Espírito de Deus. Nenhum cristão é casa vazia, irmão. Nenhum cristão pode ser assolado de dentro para fora pelos espíritos malignos. Mas aquele que nega Jesus como filho, como Cristo, como Messias esperado, aquele que olha para Jesus e diz: não te quero, esse é uma casa vazia. Pode até procurar ajeitar a própria vida com as próprias forças, varrer e arrumar a casa, mas você é uma casa de porta aberta e qualquer um vai entrar aí. Qualquer um pode entrar aí. Qual é o único jeito, Wesley, de não deixar minha vida ser possuída por demônios? É ser possuído pelo Espírito de Deus. É ser cheio do Espírito de Deus, é entregar a vida a Jesus, é entregar a vida para Ele, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador e ser morada. Ser morada dEle. Ser morada do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de uma fala do pastor Augusto Nicodemos, né, sobre possessão demoníaca. Depois que Jesus falou a Judas, né, que tem que fazer, faça logo. Naquela ceia, lembra da ceia? A última ceia, tem que fazer, faça logo. Naquele momento, o texto diz que o demônio encheu o coração de Judas.
Aí ele explica, né, algo legal. Judas não ficou se debatendo no chão lá. Não ficou. Né, virando o olho, mudando de voz. Oh, não saiu. Teve nada disso. Nada disso. Sabe o que João diz na sua primeira carta? Quem não é guiado pelo Espírito, quem não é de Deus, é do diabo. Não tem desenrolo, irmão. Se você não deixar Jesus morar no seu coração, e com deixar, não me entenda mal, o que eu estou falando é da experiência própria da conversão. Se Cristo não entrar em você, se você não olhar para Jesus e reconhecê-lo pela fé, que Ele é o Salvador da sua vida, que Ele é o Messias esperado, que Ele é aquele que os profetas falaram que haveria de vir e salvar a minha e a sua vida, infelizmente você vai ficar à mercê do inimigo. Infelizmente, você vai ficar à mercê do diabo. Ele termina lá, ó, no versículo 45, lá no final, ele diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus está dizendo para os fariseus o seguinte: do mesmo jeito que uma casa é varrida, arrumada, mas não habitada, e muitos demônios entram nela, assim vai acontecer com vocês. Vocês vão de mal a pior. A tendência é ir piorando. Vocês vão piorando, 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 piorando. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Está vivo, irmão? Está respirando? Tem esperança. Tem esperança. Venha Cristo Jesus. Reconheça Cristo como Salvador de sua vida, como o único que pode preencher a sua alma. E assim nenhum inimigo, nenhum espírito maligno, nem um inimigo da nossa alma terá vez contra a sua vida. João, na sua primeira carta, lá no final do capítulo 5 que nós lemos aqui, ele diz: os que são de Deus o maligno não toca. Nós estamos selados, guardados, preservados, habitados, preenchidos pelo Espírito de Deus. E um dia, estaremos diante do próprio Cristo. O veremos como Ele é. E nunca mais teremos problema com esse tipo de coisa. Amém, meu irmão? Que o Senhor nos ajude, que seu coração seja cheio dessa palavra, que você entenda de uma vez por todas que negar o Cristo, como os fariseus faziam, é negar a única possibilidade de salvação e ficar à mercê do inimigo da nossa alma. Amém? Coloquemos-nos de pé.